AudioJungle. Saúde a todos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Com muita alegria, mais uma vez aqui estamos para juntos estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus. Queridos ouvintes, que Deus os abençoe grandemente por estar nos buscando mais uma vez. Não sei como você chegou a este canal, mas eu te garanto, Deus, Ele quer te usar. E para Ele usar você para ensinar a palavra de Deus, você tem que chegar em algum lugar. E neste lugar você chegou, meu irmão, para aqui aprender um pouco mais da palavra de nosso Deus. Eu e juntamente com os meus irmãos, os meus colaboradores, iremos fazer esse trabalho para que mais e mais pessoas possam estar ouvindo a palavra do Senhor. Palavras de verdades que você não encontra em qualquer lugar. Há muita gente por aí ensinando a palavra de Deus, dizendo que é de Deus, mas verdadeiramente não serve a Deus como deveria. Mas aqui eu convido a você a estudar a palavra de uma forma mais profunda e que essa possa tocar em nossas mentes e em nossos corações. Hoje vamos estudar mais uma lição. E antes de começarmos a estudar essa lição, eu convido a você a, neste momento, juntar comigo e fazermos uma oração ao nosso Deus. Amém? Vamos lá, ore comigo. Pai Santo que habita nas alturas celestiais, neste momento, Senhor, vim te pedir obrigado por essa oportunidade que nos dá de aqui estar estudando a Tua palavra e que essa palavra, Senhor, possa ficar guardada em nossas mentes e em nossos corações. Peço a Tua direção para que todo o trabalho que aqui seja feito seja para honrar o Teu nome, Senhor. E que os nossos ouvintes também possam ter o desejo de aprender mais e mais de Ti e levar tantas pessoas que são necessitadas. Nos abençoa, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, podemos estudar um pouco da Palavra de Deus. E que esse estudo seja uma bênção. E antes disso, eu convido você, meu irmão, a curtir esse vídeo. Se inscreve no nosso canal e também compartilha com outras pessoas, para que mais e mais possamos ter pessoas estudando a palavra de nosso Deus. Compartilhe no teu Facebook e assim muitas pessoas vão estar aí sabendo que você é um servo de Deus, que está levando a mensagem e está também distribuindo um pouco de fé, principalmente no tempo que estamos vivendo. Tá bom? Então vamos lá. Senta o dedo, curte, também se inscreve e compartilha esse trabalho. Amém? Vamos lá. A lição de hoje é a lição 17, do sábado 25 de abril, que tem como título Conspiração e Fundação do Templo. Essa lição, diferente da semana passada, essa aqui existe um lapso de tempo bastante grande. Na lição da semana passada, estava falando principalmente de profetas que tinham oposições na sua própria terra. Aqui a gente já vai falar de uma situação bem diferente. A gente vai ter uma introdução e a gente vai saber o que aconteceu com a ajuda de um de nossos irmãos e ele vai dar para nós o que foi que aconteceu, tá bom? Não, você não ficará perdido nessa lição, mas vai ser contextualizada para que você possa entender tudo isso e que seja para a honra e glória de nosso Deus. Amém? Então é isso. Conspiração e fundação do templo. Vamos à introdução dessa lição, que diz assim: através da história do povo de Deus, grandes montanhas de dificuldades, aparentemente invencíveis, têm se avultado diante dos que estiveram procurando executar os propósitos do céu. Tais obstáculos ao progresso são permitidos pelo Senhor como uma prova de fé. Quando somos apertados de todos os lados, é sobretudo tempo de confiarmos em Deus e no poder do seu Espírito. O exercício de uma fé viva significa aumento de força espiritual e desenvolvimento de firme confiança. É assim que a alma se torna um poder conquistador. Ante os reclamos da fé, os obstáculos postos por Satanás no caminho do cristão desaparecerão, pois os poderes do céu virão
em seu auxílio. Nada vos será impossível. Amém? Essa introdução aqui tem pontos muito interessantes. Eu vou destacar aqui 2 pontos interessantes, que foi para esse povo no passado e também é importante para nós hoje. Principalmente esse ponto. Tais obstáculos ao progresso são permitidos pelo Senhor como uma prova de fé. Irmãos, estamos passando por essa pandemia. Aqui no Brasil, cada vez mais está se avolumando os casos. Há pessoas que são muito preocupadas. Há pessoas que estão desesperadas. E não é sem motivo. Tem motivos para isso. Mas algumas coisas são permitidas, irmãos, para que a nossa fé seja provada. Você, meu irmão, tem estudado as Escrituras. E você sabe que no tempo do fim, muitas coisas ainda estão para acontecer. Talvez isso que agora está acontecendo seja o momento de sua fé ser provada. E outro ponto que eu quero destacar é esse. É, sobretudo, tempo de confiarmos em Deus e no poder do seu Espírito. Meu irmão, chegou o momento de confiarmos em Deus. Chegou o momento de entregarmos a este poder do Senhor. E nos está preparando para coisas que ainda sucederão nessa terra. Você sabe que o povo de Deus ainda deve ser perseguido. Vai passar por muita situação adversa. E eu e você devemos confiar mais em Deus e confiar no seu Espírito Santo para nos ajudar em todo momento. Amém? Vamos seguir então com o estudo dessa lição. O primeiro subtítulo dessa lição diz assim: o decreto para voltar a Jerusalém e reconstruir o templo. Primeira pergunta diz assim: por divina providência e no cumprimento da profecia, que decreto proclamou Ciro, o Grande, no primeiro ano de seu reinado? Irmãos, agora sim vamos ter uma contextualização bem interessante nessa primeira pergunta e também para nos identificarmos nessa história onde estamos e que parte estamos estudando hoje. E para isso eu convido aí o nosso irmão Josemar Silva para nos ajudar. Irmão Josemar, está contigo esta tarefa. Que a graça e a paz do nosso bom Deus sejam com cada um de vós. Amém? Hoje, nesses próximos minutos, nós vamos falar um pouquinho sobre o retorno de parte do povo de Jerusalém à sua terra natal para a reconstrução ali do templo e a libertação de parte do povo para retornar a Jerusalém. Porém, nós vamos dar uma recapitulada de como tudo isto ocorreu e por quê. Foi profetizado que o povo seria levado escravo para a Babilônia e ali permaneceriam durante 70 anos em cativeiro, porque o povo estava em apostasia, estava em rebeldia. E se retornarmos um pouquinho algumas lições, no dia 4 de abril, na 14ª lição, ali começa falando sobre Jeremias. E durante 40 anos Jeremias ali esteve com o povo, como um porta-voz de Deus, admoestando o povo do que estaria por vir se o povo não buscasse a Deus, se não abandonasse ali o seu mau caminho. Mas, durante as lições, nós vimos que ele não teve sucesso, ele foi rejeitado pelo seu próprio povo e foi até mesmo aprisionado pelo seu próprio povo. Então, não teria outra maneira a não ser confirmada a palavra de Deus. E o povo foi escravizado. E ao longo dos anos, Nabucodonosor ele teve 3 investidas contra Jerusalém antes de destruir o templo de Jerusalém. A primeira delas
aconteceu no ano 605, durante o reinado de Jeoaquim. Então, essa primeira viagem que ele teve ali foi só para que pudesse o povo de Israel não fazer aliança com o Egito. Porque o povo de Israel teve uma aliança com o Egito exatamente para fortalecer alguns laços ali. Então, quando teve essa primeira viagem, ele esteve ali com Jeoaquim para que ele rompesse essa aliança com os egípcios. E ali, quando ele retornou para Babilônia, ele levou alguns utensílios ali e levou algumas pessoas escravas também. A segunda investida aconteceu em 597, já no reinado de Joaquim, não Jeoaquim. E aqui ele levou também mais ou menos umas 10 mil pessoas como escravos para a Babilônia. E mais tarde, sim, ele veio agora já no reinado de Zedequias, no ano 586. E já nessa terceira investida, onde o templo foi ali derribado, ele arrasou praticamente com a cidade, levou muitos cativos e deixou somente ali os mais pobres. Então ali se cumpriu agora em loco a promessa da destruição de Jerusalém. E durante esse tempo agora o povo passou a ser escravos na Babilônia. Mas a promessa de Deus seria que duraria 70 anos. E ao cabo desses 70 anos, o povo ali seria agora o que? Libertos do cativo. E assim foi, o povo voltou para Jerusalém. Teve ali 3 decretos na qual menciona a nossa lição. E qual desses, a partir desses decretos, o povo retornou? No primeiro decreto, ocorreu no ano 538, 537, onde o rei Ciro, rei da Pérsia, ele determinou que o povo retornasse ali e reconstruísse a cidade, reconstruísse ali o templo também de Jerusalém. E está registrado no livro de Esdras de 1 a 4. Então ele passou um pregão pelo seu reino para que o povo pudesse retornar a Jerusalém e pudesse então reconstruir. Numa parte diz assim: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhes edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, que está em Jerusalém. Então o povo ali foram agora autorizados a reconstruir, cumprindo assim aquilo que foi determinado por Deus, para que o povo pudesse retornar. Mas não foi uma construção fácil. De acordo com o título da nossa lição, teve muitas conspirações, teve muitas resistências ali por parte dos outros povos que estavam em redor ali, que não queriam que Jerusalém fosse reconstruída. Então nós vamos ver nos próximos estudos, nas próximas questões, como que foi feito esta construção, de que maneira foi feita e quais foram as adversidades que o povo de Israel ali sofreu. Que o Senhor de paz possa nos ajudar a cada dia a buscar fazer sua vontade. Esse é o meu desejo para mim e vós. Amém. Muito obrigado, irmão Josemar, pela tua ajuda, por esse trabalho que teve, por essa tarefa, está nos ajudando nesse momento. Que Deus te abençoe sempre, meu irmão. E lembrança aí, os nossos irmãos aí, de Ribeirão Pires, ali em São Paulo, tá bom? Que Deus nos abençoe. Aqui a gente viu, irmão, falou um pouco de um decreto. Um decreto que era para fazer o quê? Reconstruir o templo em Jerusalém, que havia sido destruído pela invasão ali dos babilônios. E agora tem muitos assuntos interessantes. Essa data aí em especial, deste ano de 538, vai vir outros decretos que acabarão fazendo parte de uma outra profecia que chega ao tempo do fim. E essa parte de hoje é importante
para estarmos entendendo o que aconteceu, tá bom? Então fiquem atentos, porque temos bastante acontecimentos, bastante histórias que vão nos servir por bastante tempo, amém? Vamos agora à segunda pergunta dessa lição. Quem se uniram para voltar a Jerusalém e construir o templo do Senhor? Em resposta ao decreto do rei, o que os vizinhos lhe deram? Vamos lá. Para nos ajudar com essa pergunta, eu convido aí o nosso irmão Ítalo, ali em Vitória da Conquista, para nos ajudar com essa pergunta. Irmão Ítalo, é contigo. Paz e graça esteja com todos os irmãos. Como os irmãos podem ver, a segunda pergunta de segunda-feira, óbvio, ela é constituída por duas perguntas. Logo no primeiro texto de Esdras 1:5-7 está contida as duas respostas, né? Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todo aquele cujo Espírito de Deus despertou para subirem e edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Todos que haviam nos arredores lhe firmavam as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e com gado, e com coisas preciosas, além de tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, que tinha posto na casa dos seus deuses, com D minúsculo. Para a gente entender o que está ocorrendo aqui, a gente tem que lembrar o que aconteceu antes. Quem reinava antes do rei Ciro em Jerusalém era o rei Nabucodonosor. E o que ele fez? Ele foi até Jerusalém e roubou todos os utensílios que continha no templo de Jerusalém, né? O templo de Jerusalém adorava o Deus de verdade, que é o nosso Deus. O que o rei Nabucodonosor fez? Ele foi lá e roubou os utensílios, essas coisas que serviam para adorar o Deus, e trouxe para Babilônia para adorar os seus deuses, com D minúsculo, né? Deuses falsos que não faz nada, porque Nabucodonosor infelizmente não era convertido nessa época, né? E é exatamente isso que o texto nos mostra, né? Que o rei Ciro pediu para os chefes dos pais de Judá, de Benjamim, os sacerdotes, os levitas e todas aquelas pessoas que se sentiram tocadas pelo Espírito de Deus para levar novamente os bens que o rei Nabucodonosor tinha roubado de Jerusalém, para reconstruir, meio que reconstruir o templo que Nabucodonosor tinha destruído, né? E o que os vizinhos ao redor da Babilônia fizeram, né? Eles deram mais bens ainda, mais vasos, mais ouro, mais terras, mais coisas preciosas para enfeitar e para poder adorar mais o Deus de verdade que se fazia presente, não literalmente, né, espiritualmente, óbvio, lá no templo de Jerusalém, né, para eles poderem adorar o Deus de verdade. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão Ítalo. Que Deus te abençoe sempre, que você também possa participar por mais vezes desse canal, para estarmos juntos aprendendo mais da palavra do Senhor. Amém? Que seja uma bênção, irmãos. Aqui, irmãos, a gente viu, né, que o rei, ele mandou ir lá construir esse templo. Mas não só mandou. Ele falou que ele reconheceu que esse Deus, ele deve ter uma casa. Ele deve ter uma casa de adoração. E essa casa devia ser aonde? Em Jerusalém. E ele ajudou para fazer isso. Não só ajudou, mas também mandou aquelas pessoas que estavam ao redor do caminho e seus vizinhos ajudarem para que esse templo saísse. Que interessante. Aqui na notinha diz uma parte muito interessante, lá de Esdras, capítulo 1, versículo 5-11, muitas partes interessantes. Mas destaquei apenas uma que diz assim, ó. Todos os vasos de ouro e de prata foram 5.400 para uso no templo, que ia ser reconstruído. Esse rei, ele acabou dando todos os vasos de ouro e de prata que tinham sido levados por Nabucodonosor, devolveu e também mandou que outras pessoas ajudassem. Então, as pessoas aí já iam ter uma forte ajuda para que esse templo fosse reconstruído. É uma bênção, meus irmãos, ter material para construir alguma coisa, ainda mais dessa maneira, para o Senhor. É uma bênção quando nós podemos ajudar nesse trabalho. É algo que nós nunca nos esquecemos. É algo que nos brinda para sempre em nossa memória, porque não estamos fazendo para nós, agora estamos fazendo para o Senhor. Amém? E agora aqui, irmãos, vamos ao segundo subtítulo dessa lição, que diz assim: planificação minuciosa, apesar da oposição. Interessante, hein?
Vamos ver aí que planificação é essa. E a terceira pergunta diz assim: o que era necessário antes de iniciar o trabalho? Em que ano começou a construção do templo do Senhor? Quem estiveram presentes quando foram lançados os alicerces do templo do Senhor? Para nos ajudar aí com essa pergunta, nessas respostas, né? Eu vou convidar o nosso irmão aí, Paulo Gomes, ali de Guarulhos, São Paulo, para nos ajudar. Sou Paulo Gomes da Igreja de Guarulhos. Coube a mim responder a terceira pergunta da nossa lição da Escola Sabatina. E ela está dividida em 3 partes. A primeira parte nos pergunta: o que era necessário antes de iniciar o trabalho? Era necessário traçar um plano. Durante a convocação festiva, eles discutiram a melhor maneira da reconstrução do templo. Assinaram contratos com os pedreiros e com os carpinteiros, quais receberam um salário fixo em dinheiro. Também foram contratados os sidônios e os tírios, para que pudessem fazer o transporte do cedro desde o Líbano até o porto de Jope, dos quais receberam pagamento em carne, vinho e azeite. Também foram nomeados os chefes principais aí: Jesuá, representante do sacerdócio, Cadmiel, representante da tribo de Judá, e Henadade, que representava os levitas, além de alguns levitas de 20 anos para cima, que seriam responsáveis por dirigir a obra. E a nossa segunda parte da pergunta: em que ano começou a construção do templo do Senhor? A construção do templo diz de que teve seu início no 2º ano da visitação de Zorobabel à casa de Deus. Isso dá-se no ano 535. Na primavera de 535, no 2º mês, iniciou aí a reconstrução do templo de Deus. A nossa terceira parte da pergunta: quem estiveram presentes quando foram lançados os alicerces do templo do Senhor? Os sacerdotes e levitas estavam ali também, além de milhares de pessoas. E quando se colocou a pedra principal e foram encontrados também os alicerces do templo de Salomão e foi fixada a pedra fundamental, diz de que os sacerdotes e os levitas iniciaram um canto de celebração a Deus, né? Deus é bom e a sua benignidade dura para todo sempre para Israel. Então aí teve início a reconstrução do templo, né? Com festividade, com celebração ao Deus maravilhoso que permitiu que o povo pudesse retornar e reconstruir os seus muros. Essa é a minha participação em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Paulo. Que Deus abençoe aí você, sua família, também todos os meus irmãos aí da cidade de Guarulhos e da nossa igreja também. Que Deus os abençoe sempre, tá bom? É uma alegria sempre contar com cada um de vocês aqui. E aí vimos, irmãos, essa terceira resposta, que foram 3 respostas em uma, a qual o irmão respondeu bem claramente para cada um de nós e tirávamos as nossas dúvidas, né? E estamos aí entendendo um pouco mais sobre esta lição, que é muito importante para entendermos esses assuntos. Amém? Vamos lá então à 4ª pergunta. A 4ª pergunta diz assim: o que os representantes da população local solicitaram? A quem os assírios haviam transladados para este território décadas antes? Para nos ajudar aqui com esta pergunta, vamos chamar aqui uma irmã agora nesse momento. A nossa irmã ali, Natália Bazan, de São Paulo, para nos ajudar com essa lição. Seja bem-vinda, irmã Natália. É contigo. Olá, queridos irmãos, graça e paz seja com cada um de vocês. A pergunta número 4 nos diz, então, o que os representantes daquela população local solicitaram e a quem os assírios haviam transladado décadas antes para aquele território. Então, quem estavam ali naquele território eram os samaritanos. Então, o que eles fizeram? Os representantes dos samaritanos foram até a equipe ali de construção que havia sido separada, que era a equipe de Zorobabel,
E de acordo ao livro de Esdras, capítulo 4, nos versículos 1 e 2, nos diz que eles foram ali e solicitaram que eles gostariam de edificar um templo e também adorar a Deus. Porém, essa solicitação ela foi negada. No livro Desejado de Todas as Nações, nos falam que eles ficaram muito irados com esse pedido negado. E eles foram então e construíram o templo deles de adoração no Monte de Gerizim. Mas o que aconteceu? De acordo ao livro, e aqui nos diz na notinha, mas sobrevieram-lhes desastres. Seu templo foi destruído pelos inimigos e parecia achar-se sob maldição. Apegavam-se, todavia, às suas tradições e formas de culto. Eles não queriam reconhecer o Templo de Jerusalém como a casa de Deus, nem admitir que a religião dos judeus era superior à sua. Então aí está a resposta, o que eles solicitaram, que foi edificar o templo, foi negado. Eles ficaram muito bravos, foram lá e falaram, então já que é assim, eu vou construir, a gente vai construir o nosso templo. E veio aí sobre eles a maldição, o templo deles foi destruído pelos inimigos. E se nós vamos colocar isso para os nossos dias de hoje, nós devemos tomar muito cuidado com os vínculos que nós estamos tendo. Com os vínculos que nós temos tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida assim, espiritual, como igreja, como instituição. Nós devemos pedir muita direção de Deus para a gente não fazer julgo desigual, para a gente não estar ali fazendo vínculos que seja de trabalho, de negócios, de estudo, com pessoas que não adoram o nosso Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tomar cuidado com as amizades que a gente tem, tomar cuidado com a idolatria do mundo hoje, principalmente dentro da igreja. A gente vê a música, a gente vê a moda, a gente vê a alimentação, a gente vê muitas coisas que o mundo faz. Então a gente fala assim, não tem nada demais, então eu vou fazer na igreja também. Então, meus queridos irmãos, a gente precisa pedir muita direção de Deus, estar ali diretamente sobre o comando de Deus, estar em oração para que a nossa vida possa ser direcionada e que a nossa igreja venha fazer pactos somente de acordo à vontade do Senhor. Esse é meu desejo para mim e para vocês, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Natália. Muito obrigado pela tua colaboração aqui, ter nos ajudado com essas respostas. Que seja uma bênção aí para cada um de nós. Amém? Aqui, irmãos, vimos o que foi solicitado aí, né? Na hora de construir esse templo. Povo de Deus ali fazendo, chega alguns, quem foram esses? Os samaritanos, e queriam oferecer, né? E queriam juntos trabalhar na construção desse templo. Esses samaritanos que aqui são falados, eles adoravam a Deus também. Só que eles não adoravam a Deus justamente como ensinava as Escrituras, mas sim da maneira deles. Os samaritanos eram politeístas. Eles não só adoravam ao Deus de Israel, mas também a outros deuses. E agora eles queriam fazer o templo junto com o de Deus. Qual foi a resposta que eles receberam? Será que foi favorável? Esses samaritanos também foi um desses povos, né, que naquele tempo acabou morando ali, neste local. E tempos antes eles haviam sido transladados para ali. Não só ele, mas outros povos também acabaram morando ali, porque eles foram transladados por causa das conquistas que ali tinha o povo de Israel e trazia aquele povo. Então eles ali estavam juntos e agora queriam adorar a Deus, pois conhecia a cultura e os ensinamentos que era dado pelo povo do Senhor naquele tempo. E eles solicitaram isso. Mas qual foi a resposta? Será que foi favorável? Será que eles aceitaram? Vamos ler um pouquinho da notinha. A introdução da notinha dessa pergunta diz assim: quando o templo de Jerusalém fora reconstruído, nos dias de Esdras, os samaritanos desejaram unir-se aos judeus.
Gente, o que é que devemos aprender nessa pergunta? Hoje também existem muitos samaritanos dizendo que é do povo de Deus, querendo adorar a Deus e dizendo que serve ao nosso Deus. Mas será que esses samaritanos modernos de hoje estão adorando a Deus da maneira correta? Muitos estão dizendo por aí, se você bater em porta de várias pessoas, vão dizer que já aceitaram a Deus, que já fazem a vontade de Deus, mas acabam fazendo não do jeito que as Escrituras ensinam, mas sim de acordo com o que eles prendem, do que a tradição vos ensinou. E qual foi a resposta do povo de Deus? Para sabermos a resposta, temos que ir à quinta pergunta. E essa quinta pergunta diz dessa maneira: que resposta deram Zorobabel, Jesua e outros líderes do povo a essa solicitação e por quê? Para nos ajudar com essa pergunta, eu vou convidar aí o nosso irmão Alisson Maravilha, mais uma vez aqui nesse canal. Alisson é um dos jovens aí que nos ajuda muito no departamento de multimídia e ele faz parte também desse departamento. E hoje, irmão, ajude também, não só aí transmitindo vídeos, mas também respondendo essa resposta, tá bom? Vamos lá, irmão Alisson, é contigo. Agradeço ao irmão Wilton pela oportunidade. A minha pergunta é a pergunta de número 5, que fala: que resposta deram a esta solicitação Zorobabel, Jesuá e outros líderes do povo? O texto bíblico de Esdras fala: porém Zorobabel e Jesuá e outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que nós e vós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, o rei da Pérsia. É interessante que está bem clara a resposta, né? Eles negaram a solicitação de construir uma casa junto ali com os samaritanos, com aqueles povos, né? Foi negar essa solicitação. E na pergunta anterior e na pergunta seguinte também já nos vem falando um pouco sobre o resultado dessa resposta, né? Diz que foi um resultado que não foi muito bom ali, trouxe diversas consequências por eles terem negado. Mas é interessante que eles se manteram firmes nessa resposta dada, nessa decisão eles se manteram firmes. Mas por quê? Ruindade, talvez? Ou por não querer ajuda? Por quê? Interessante que em Apocalipse 14:8 fala: e outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua prostituição. Interessante que aqui, nesse texto, nos fala um pouco sobre a forma espiritual de Babilônia, que é a forma de mesclar tudo, de estar tudo junto, de querer abarcar a todos, de querer juntar a todos numa única mescla. E isso Deus não quer. Interessante que parte da notinha nos fala: não farás com ela concerto. Deus dissera que os que de novo se haviam dedicado ao Senhor, junto ao altar erguido, ante a ruína de seu templo, sentirá que a linha de demarcação entre o seu povo e o mundo devia ser mantida perfeitamente. Então, essa linha tem que ser mantida. Elas se recusaram a entrar em aliança com os que, tendo embora familiaridade com os requisitos da lei de Deus, não se rendiam à sua exigência. Então, por esse motivo foi negado. Porque o povo entendia o que era a lei de Deus, mas não queria seguir perfeitamente a lei de Deus. Eles não queriam cumprir a lei de Deus. Eles não aceitavam essa exigência. Esse foi o grande problema. A questão não estava aí em construir o templo. A questão estava em pessoas que não seguiam a Deus, pessoas que não cumpriam com as exigências ali pedidas por Deus, querer colocar a mão em algo sagrado. Aí que está o verdadeiro problema, né? E mais para frente a história comprovou o que aqueles homens ali sabiam, porque nos mostrou que esse mesmo povo construiu um templo dizendo que era para Deus, mas ali
faziam sacrifícios, não seguiam a maneira correta de adorar ao nosso Deus. Então aqui, essa solicitação foi negada e o tempo nos mostrou o porquê que foi negada. Porque realmente aqueles homens tinham razão em negar essa solicitação. Porque quando se trata de algo de Deus, é algo sério, algo que tem que ser separado, algo distinto. Não é qualquer pessoa que pode colocar a mão em algo que é destinado a Deus, né? Muito interessante. Que Deus possa nos abençoar e para que também possamos seguir os requisitos da lei de Deus, seguir as exigências certas da lei de Deus, assim como estes homens seguiram à risca aquilo que foi ordenado a ser feito. Muito obrigado, irmão Alisson, pelo teu aporte, meu irmão. Que Deus te abençoe sempre. Ficamos felizes aí pela tua participação mais uma vez. E aqui, irmão, vimos pontos interessantes nessa resposta. Nessa nota, tem algo que devemos tirar para nós, para os dias de hoje. Tá bom? Vamos pegar um ponto em especial da notinha que diz assim, ó. Deviam eles, já no início de sua empreitada, entrar em concerto com os idólatras? Os samaritanos, eles eram idólatras. Eles adoravam outros ídolos. E agora queria fazer um templo juntamente com o pessoal de Deus. Imagine aí se a resposta, vocês já viram que a resposta foi não, eles não deveriam ajudar. O povo de Deus, ele não queria que eles se intrometessem na causa do Senhor. Até porque na nota também diz, lá em Deuteronômio, na Bíblia diz, Deuteronômio 7:2, não farás com eles concerto. Por que não devemos fazer concerto com idólatras? Imagine esse povo, irmãos. Agora querendo não só adorar o Deus de Israel, mas também querer adorar outros deuses dentro do templo. Seria um problema muito grande. E o povo de Deus, ele foi astuto e tirou essas pessoas. Não que eles fossem proibidos de entrar ali, mas que eles não colocassem a sua mão na obra do Senhor. Porque essas pessoas são assim. Se eles te ajudam hoje, amanhã eles querem cobrar favores. E esses favores podem ir contra a tua fé. Afinal, eles já eram idólatras. E nós devemos ficar muito atentos, nos dias de hoje também, com pessoas que se dizem que têm a Bíblia, conhecem a Bíblia, mas não agem de acordo com a Bíblia. Devemos ter cuidado nos dias de hoje também contra essas pessoas. Amém? Que Deus nos abençoe para isso. Vamos agora ao terceiro subtítulo dessa lição, que diz assim: ataques implacáveis e seus efeitos. A sexta pergunta diz desta maneira: como as pessoas dos pais reagiram? Quão longe eles chegaram com sua resistência para os propósitos de Deus? O povo de Israel agora passou aperto. O povo de Deus passou aperto nesse momento. E para nos ajudar aqui com essa sexta pergunta, antes eu chamei Alisson Maravilha. E agora eu vou chamar aqui a nossa irmã Selma Maravilha para nos ajudar com essa resposta. Irmã Selma, desde Portugal, vai nos ajudar. Estávamos com saudades da irmã e agora a irmã aqui está conosco. É contigo, minha irmã. Nos esclareça esses pontos para que possamos aprender mais nessa lição. Paz e graça a todos os meus irmãos. É um prazer muito grande participar com vocês no estudo desta lição. Uma lição maravilhosa que está baseada no livro de Esdras. Um livro que aponta para a obra de reconstrução que o Senhor Jesus ele veio realizar na vida de uma humanidade que estava decaída, afastada da comunhão com o seu Criador. Mas também Esdras aqui, ele mostra como o Senhor cumpriu a sua promessa que ele havia feito, que viria da descendência de Davi, o Senhor Jesus, o nosso Messias. Então, Zorobabel, este homem, ele era da descendência de Davi. Ele era neto de Jeconias. Ele tinha a responsabilidade de agir como um governador, né, que retornara da Judeia. Ele, juntamente com Josué, havia rejeitado a ajuda de um povo na edificação do templo. Nós vimos na pergunta anterior esta rejeição. Aquele povo que desejava unir-se aos judeus na reconstrução do templo,
Quando Zorobabel ele rejeitou o concerto com esses idólatras, agora simplesmente esses homens tornaram-se inimigos do povo de Deus. A própria irmã White, ela diz que durante o período da restauração, esses samaritanos, eles vieram a ser reconhecidos como adversários de Judá e Benjamim. Então, na nossa pergunta, são os ataques implacáveis e seus efeitos. Estes homens, que eles estavam ali perturbando, inquietavam o povo no edificar, eles alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e Jerusalém. Então, não foi um curto período de tempo que estes homens, eles perturbaram o povo, queriam impedir a obra da reedificação do templo. Mas a notinha ainda diz assim: desde o início os adversários tinham debilitado as mãos do povo de Judá e inquietavam-os no edificar. E o pior ainda o que eles fizeram, os impediram à força de braço e com violência. Então a que ponto estes homens chegaram para tentar parar o povo de Deus, para que não houvesse esta obra de edificação? Mas o Senhor se interpusera em favor dos fiéis construtores, diz a notinha, e agora falou por intermédio de seu profeta Zacarias a Zorobabel, dizendo: quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. Este capítulo está cheio de encorajamento para aqueles que fazem a obra do Senhor nesses últimos dias. Zorobabel, ele tinha ido a Jerusalém para edificar a casa do Senhor, mas ele se viu cercado de dificuldades. Seus adversários desanimavam o povo, inquietando no edificar a cada dia eles perturbavam, mas Deus se interpôs, como diz aqui a notinha, Deus se interpôs em favor deles. Irmãos, as mesmas dificuldades que foram criadas para atrapalhar a restauração, o desenvolvimento da obra de Deus, as grandes montanhas de dificuldades que foram levantadas, que surgiram no caminho deste grande homem que estava aqui diante de um grande povo, eles serão enfrentados por todos aqueles que são leais a Deus e a sua obra. A obra de Deus será levada avante por homens e mulheres de coragem, que estão dispostos a levar a obra do Senhor. Então, o mesmo Espírito que guiou a obra do Senhor continuará a guiar até o fim. Todos nós que estamos dispostos, eu e você, que estamos dispostos a levar esta obra avante, temos que buscar a força do Senhor, porque o Senhor estará com o seu povo todos os dias. O texto aqui do capítulo 4, verso 9, diz assim: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão. Foi o que o Senhor falou ali acerca de Zorobabel. E no final foi realizada essa obra. Que possamos estar empenhados na obra do Senhor e levar avante a sua palavra. Amém. Muito obrigado, irmã Selma. Que bom recebê-la aqui conosco, ter nos ajudado com essa resposta. Saudações aí aos nossos irmãos de Portugal, meu pastor Adalício e toda a sua família. Que Deus os abençoe sempre. Estamos com saudade de vocês. Voltem para nos visitar assim que passar essa pandemia, tá bom? Estaremos de braços abertos. Fiquem com Deus. Muito obrigado aí por esse trabalho. E agora, irmãos, vocês viram aí a resposta dessa sexta questão. Muito intrigante, muitos assuntos interessantes que estamos colocando aí em nossos armazenamentos cerebrais dessa história que é fascinante. O povo de Deus, ele sempre foi tentado. Muitos sempre vão contra o povo do Senhor. Não foi diferente com o povo, com Esdras aí, quando estava levantando o templo do Senhor, erguendo o templo do Senhor. Não foi diferente. Muitos faziam o quê? Cartas para outros reis, para que a vontade ali do primeiro que liberou o decreto não fosse cumprida e que a obra do Senhor não fosse avante. Fizeram de tudo
perseguiram bastante o povo do Senhor. Assim também é nos dias de hoje. Também seremos perseguidos. Também passaremos por situações difíceis. Mas que possamos ter força, como disse lá no começo da introdução, que possamos confiar mais em Deus e no seu Santo Espírito. Amém? Que Deus nos abençoe para isso. E agora vamos à parte final dessa lição. E agora vamos ler a pergunta de número 7, que diz assim: por causa de sua má insinuação e influência sobre o rei Artaxerxes, o que ele pediu? Ao contrário da vontade e do decreto de Ciro, o que se deteve em Jerusalém e permaneceu suspenso por anos. Para nos ajudar aqui com essa resposta, quero convidar ali, outra vez lá em Guarulhos, o missionário Leandro Polo Aranda, para nos ajudar com essa resposta. É com você, irmão Leandro. Obrigado, irmão Wilton, pela oportunidade que você me dá de poder aportar um pouco mais a nosso estudo de escola sabatina. O saúdo também a nossos irmãos que estão olhando este maravilhoso estudo de nossa lição. E nós vamos a continuar a pergunta 7. E é interessante que nós notemos nesta pergunta, o povo de Israel, eles infelizmente começaram a construção do templo num momento que realmente foi difícil. Foi difícil porque eles tinham inimigos, os samaritanos, e eles não deixavam construir o templo, as muralhas, os muros de Jerusalém. Constantemente eles estavam ali tratando de poder impedir que sigam construindo. E nós vemos que quando o rei Falso Esmerges, ele subiu ao trono, os samaritanos, eles aproveitaram e eles escreveram uma carta. Eles escreveram uma carta fazendo algumas acusações, que algumas eram realmente verdadeiras e outras não. E eles, nessa carta que eles escreveram para o rei, houveram três acusações. E nós encontramos que a primeira acusação foi que Jerusalém era uma cidade rebelde e má. E também a segunda acusação é que se o rei deixava eles seguir construindo, o povo de Israel eles não iam a pagar os impostos. Quizás eles se referiam aos acontecimentos da história que havia acontecido, os três últimos reis que se rebelaram contra o Império Babilônico, como é Joacim e Sedequias. Eles deixaram de pagar impostos, eles se rebelaram contra o rei Nabucodonosor de Babilônia. E a terceira acusação que ia dentro da carta era que se o rei deixava construir a ele suas tegas, o povo de Israel eles roubariam suas tegas, que já não seria mais, já não pertencia mais aos medos e os persas. Então, ainda dentro da carta ia um conselho também para o rei, e o conselho era que busque no livro da memória, pesquise na história, pesquise nos atos passados e vão encontrar o que nós estamos falando, eles falaram, né? E é interessante, irmãos, que todo ato tem consequência. E o povo de Israel, eles começaram a sofrer as consequências de seus atos, de seu passado. Não era a vontade de Deus que a construção cessara, mas, como eu falei, o povo tinha que
sofrer as consequências de seus atos. E as consequências, uma das consequências para que eles deixaram de construir o templo era as acusações dos inimigos de Jerusalém e 2, seus próprios atos, a história de seu passado. Infelizmente, Deus esquece de nosso passado. Deus, Ele esquece de tudo o que nós fazemos, mas há alguém que não esquece. E essa é a lição que nós temos que tirar para nós. Há alguém que ele não esquece do passado. E esse alguém é nós mesmos. Sim? Muitas vezes nós queremos crescer espiritualmente, queremos edificar-nos espiritualmente, mas muitas vezes nosso passado, as coisas que cometimos no passado, nós levamos as consequências, queda uma cicatriz de por vida, que muitas vezes não nos deixa crescer espiritualmente. É por isso que nós temos que ter cuidado do que nós fazemos. Temos que ter cuidado de lo que nós estamos fazendo, porque de alguma ou de outra maneira isso vai afetar a nosso futuro. Há alguém mais que não esquece de nosso passado e são as pessoas. As pessoas, eles nunca esquecem de lo que nós fazemos. Fazemos coisas boas, eles sempre lembram. Mas se fazemos coisas boas ainda mais, eles não esquecem. É por isso que nós temos que ter cuidado. As pessoas, num momento de crescimento espiritual nosso, eles vão lembrar o que nós fizemos no passado, as coisas más ou as coisas boas que nós fizemos. É por isso que cada ato que nós façamos sempre tem que ser pensado se estamos fazendo a vontade de Deus. Já que se não, assim como o povo de Israel, que isso afetou para que eles deixaram de construir por 8 anos o templo, dessa mesma maneira, nossos atos, nosso passado, vai afetar para nós, nossa vida, para nosso futuro. Que Deus nos abençoe, é meu desejo em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Leandro, por essa belíssima resposta. Que Deus te abençoe sempre. Teu ministério possa estar aí sendo honrado, para honrar o nome de nosso Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Aqui chegamos ao final dessa lição, meus irmãos. Aqui a gente viu qual foram as bênçãos do primeiro decreto, qual foi a alegria de receber aí as bênçãos para que o templo fosse construído. Vemos também pessoas que queriam ajudar que esse templo fosse construído. E qual seria o interesse dessas pessoas? Deus já tinha alertado para não se juntar com eles. Aqui vimos também o que foi que eles fizeram para que esse templo não fosse avante. Aqui vimos agora, nessa 7ª pergunta, que o templo do Senhor ficou parado, sem continuar a construção, por causa dessas pessoas. E há muitos no tempo de hoje. Hoje, quando a gente vai ensinar a palavra de Deus como deve ser, vem esses samaritanos, essas pessoas que dizem que adoram a Deus. Mas quando vamos analisar a palavra do Senhor, essas pessoas não querem nem saber. Muitos não querem nem ouvir o que a palavra de Deus está verdadeiramente ensinando. E acaba prejudicando a obra do Senhor. Mas, irmãos, que Deus possa nos abençoar, para que possamos estar confiantes no Senhor, aprender essas histórias, usar essas histórias para os dias de hoje e fazer para que não venhamos cometer esses erros de ficarmos longe de nosso Deus. Que Deus nos abençoe assim. Amém? Vamos nesse momento, irmãos, mais uma vez eu te convido a você a nos ajudar a compartilhar essas mensagens. Você que sentiu no seu coração o desejo de nos ajudar, esse departamento de multimídia da Associação Brasileira, pede a sua colaboração, nos ajude. Temos muitas maneiras. Busque a minha pessoa, busque alguém desse departamento e você vai ver como pode ajudar. Amém? E agora, nesse momento, vamos fazer uma oração ao Senhor. Que Deus, de antemão, te abençoe mais e mais. E que essas palavras
possa ficar em minha mente e em teu coração. Amém? Oremos ao Senhor. Pai Santo que habita nas alturas dos céus. Obrigado, Pai, por ter mais uma vez dado a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Que essas palavras, Senhor, possam ficar em nossas mentes e em nossos corações. Abençoa, Senhor, a cada ouvinte, para que eles possam também ter o desejo de compartilhar essa mensagem àquelas pessoas que tanto necessitam. E que assim possamos continuar firmes, ó Pai, confiando em Ti e sabendo que a nossa fé vai ser aumentada mais e mais. Nos abençoa, em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, até a próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus.